Milagres. O que é milagre? Milagre ela não se explica. E para Deus não há nada demasiadamente difícil. O Senhor, Ele é poderoso para fazer milagres. Eu sou Débora, sou cooperadora aqui na De Lagoinha, como professora da Escola Dominical. A nossa lição de hoje é a lição número 6, 10 de maio, e desde já eu quero parabenizar todas as mamães que estão nos assistindo. Você que tirou um tempo desta manhã, deste dia, não sei que hora você vai assistir, mas eu quero já parabenizar por essa data tão especial. Que Deus continue abençoando a sua vida. E hoje nós vamos falar acerca de um casal que vivenciou o tão esperado milagre. Vamos começar com o título da nossa lição, O Nascimento de Isaac. Texto áureo da nossa lição: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Está em Gênesis capítulo 18 e o verso 14. Ao tempo determinado. Esse texto áureo, ele traz esse versículo lá em Gênesis, fala que existe, um tempo. A gente entende já que existe um tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes 3:3, tem uma referência bíblica que fala sobre isso. Há tempo para todas as coisas. Deus, ele estabelece tempo. E se nós observarmos desde a primeira lição, nós vamos ver que Deus, ele escolheu Abrão e fez uma promessa. Qual foi a promessa que Deus fez para Abrão? Saia da tua terra e da tua parentela, porque eu vou te fazer uma grande nação. Essa foi a promessa que Deus deu para Abrão. Abrão, ele era casado com a Sara, porém Sara era estéril, não poderia gerar filhos, e Abrão sai da terra. E no decorrer da promessa e desse deslocamento que nós vamos ver de Abraão e de Sara, nós vamos ver, antes que a promessa se venha a se cumprir, houve um tempo. E durante esse tempo, houve-se processos, na qual Deus, ele nos deixa bem claro, através da sua palavra, que esse tempo e os processos é para uma preparação, para que a promessa venha a ser alcançada, venha a ser realizada. E nós vemos nessa lição como foi na vida de Abraão e de Sara. Nós sabemos que o nome deles não eram assim, era Abrão e Sarai, e Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Verdade prática, Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. É a vontade de Deus? Então não existe nada impossível para que ele não venha realizar. O nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso. A leitura bíblica em classe, se você quiser acompanhar conosco, está em Gênesis capítulo 21, o versículo 1 ao verso 7, que fala assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Então, esse versículo, nós já vamos ver que aquilo que Deus ele promete, ele é poderoso para cumprir. Deus, ele não é filho de homem para que minta nem que venha se arrepender. Se ele falou, ele vai cumprir. E foi o que aconteceu com Sara e com Abraão. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice,
ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho, Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Então, vamos ver que essa promessa é desde quando Abraão tinha seus 75 anos. Ele recebeu a promessa. E nós vamos ver que Deus ele vem cumprir essa promessa de Abraão, de Sara gerar seu filho, o filho Isaque. Ele já tinha 100 anos. Então, nós vamos ver que foi passado 25 anos da primeira conversa que Deus teve com Abraão, a promessa que ele falou com Abraão, ao cumprimento da promessa. 25 anos de espera. Não são 25 dias, não são 25 minutos, não são 25 semanas, nem meses. 25 anos. E nós vamos ver no decorrer da lição, das lições da primeira, da segunda e da terceira, até chegar à sexta lição, o que ocorreu, qual foi o propósito de tudo que aconteceu, como aconteceu até chegar na promessa, neste grande dia de milagre para a vida de Abraão e de Sara. A introdução, ele vai nos dizer assim, Abraão já tinha 100 anos e Sara estava com 90, quando o extraordinário, que parecia impossível, aconteceu. Deus visitou Sara no tempo que ele já havia determinado e cumpriu com a sua promessa. O Senhor não opera de acordo com a lógica humana, mas segundo a sua soberana vontade. Saiba que quando Deus quer fazer algo em nosso favor, nada e ninguém pode impedir. E realmente, ao olhar dos homens para Sara e Abraão, era impossível, até mesmo para eles. E nós vamos ver que Sara, em determinado período, em determinado tempo, com a sua angústia, em velhos dias, os anos se passando e a promessa não chegando, ela tenta, de alguma forma, dar uma ajudinha para Deus. É quando ela fala com Abraão para que viesse deitar com Agar, sua escrava, e dela gerar um filho. E nós vamos ver que essa atitude que eles tomaram causaram um grande dano. E a lição que nós temos de Abraão e de Sara, olhando para a história deles, é de que Deus ele fez uma promessa e no seu tempo determinado, Deus ele cumpre essa promessa. E não existe nada e ninguém que possa impedir que a promessa que ele fez venha se cumprir. Então, independente daquilo que o Senhor prometeu para mim e para você, possa ter certeza que ele vai cumprir. Possa ser que na lógica humana, né, olhando para nós, a gente, não, isso não vai acontecer. Às vezes fazemos igual a Sara, sorrir, rir, em saber, ouvir do anjo, do Senhor, que ela iria gerar filhos. E então, não como uma dúvida, não duvidando de Deus, mas olhando para si de ser uma pessoa de idade avançada, gerar ou dar de mamar um filho. E nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição.
as consequências da impaciência de Sara. O nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar o nome ao seu filho. Por que teria ele dado esse nome? Foi Deus quem escolheu esse nome. Isaac. No hebraico significa riso. Certamente porque, ante a situação de sua velhice e de Sara, a idade de terem um filho causava riso. Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho. E Sara, de igual modo, também riu com a ideia, né, de que seria mãe aos 90 anos. Para a gente é impossível, mas para Deus nada é impossível. O escritor da lição, o comentarista dessa lição, ele deixa bem claro aqui para a gente de que Abraão, Isaac e Sara, o sorrir deles aqui não era porque eles estavam duvidando de Deus, mas eles estavam rindo pela situação deles próprios. Porque Abraão já era um homem, um velho, um homem de idade avançada, e Sara de igual modo. É a mesma maneira, trazendo aqui para nós, de alguém falar para mim e dizer assim: irmã Débora, Deus mandou te dizer que você vai ser uma escritora. Vamos dar um exemplo. Uma grande escritora, e vai ser bem-sucedida nesta área. Eu, olhando para a minha capacidade, para a lógica humana, né, de algum fato das minhas dificuldades de escrita, ou dificuldade intelectual, ou alguma privação minha, eu vou sorrir que isso vai acontecer nada. Mas se realmente Deus falou através da boca do profeta, falou para mim, me deu esta promessa, vai se cumprir. Eu não sei como, mas vai. Assim como aconteceu com Abraão e Sara. No tempo determinado, eles tiveram o filho da promessa. E sobre as consequências da impaciência de Sara. Quando Sara gera Isaac, Isaac nasce, nós vamos ver que houve o período, né, com 8 dias, todos os meninos que nasciam, eles teriam que ser circuncidados, era a lei. Deus já tinha avisado, falado, instruído isso para Abraão. O que acontece é que Ismael, ele começa a zombar de Isaac. E com essa zombaria, traz para Sara um incômodo. E Sara lhe pede a expulsão de Agar e Ismael. Então, tudo isso foi uma consequência da impaciência de Sara, quando ela quis dar aquela ajudinha, né, para que a promessa de Deus viesse cumprir. E a gente já pode puxar para nós uma lição sobre isso. Que nós não temos que sair querendo ajudar a Deus. Deixa Deus trabalhar e fazer do jeito dele. Quando estiver agitado, quando você estiver impaciente, porque ele prometeu e está demorando, às vezes, para a gente, mas Deus ele já determinou o dia certo, a hora certa, para que essa promessa venha se cumprir. E por conta da impaciência deles, Agar, ela gera um filho chamado Ismael, e ele começa a zombar de Isaac. Qual é a mãe, né, que acha confortável ou vai gostar de ver um filho sendo zombado por outro menino, outra criança, o filho de uma outra mãe, né? Isso trouxe para Sara um grande incômodo, e aquela família começou a ter problemas por conta disso. Já teve um problema anterior.
foi quando Agar começa a não querer mais ouvir e obedecer a Sara. E ela estava grávida e ela foge e o anjo encontra ela no caminho e manda ela voltar e se humilhar perante a sua senhora. E vamos ver aqui novamente um momento em que houve um outro problema. Nesta ocasião, Ismael começa a zombar de Isaac. E Sara ela vem e pede a expulsão de Agar e Isaac. Eu vou ler no subtópico 3 do primeiro tópico. A conveniência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. Tudo indica que as críticas e zombarias por parte de Agar e de Ismael e Sara e Isaac aumentavam a cada dia. Assim, Sara não suportou mais aquele constrangimento por uma situação que ela mesma criou. A saída que Sara encontrou para a resolução desta situação é muito triste. Deita fora a tua serva e o seu filho. Qual é o pai? Por mais que Sara não era mãe, de Ismael, mas Abraão era pai de Ismael. E qual pai vai estar confortável com esse pedido? Expulse de casa o teu filho. Eu não quero mais teu filho aqui sendo criado junto com o meu. Eu não quero teu filho aqui e nem a mãe desta criança. Tudo isso aconteceu por conta da impaciência que ela mesma causou, da impaciência de Sara, daquilo que ela causou. Mas, no subtópico 2, Abraão, ele tem que tomar uma atitude. E a Bíblia fala que ele ficou triste, sim. Mas Deus, ele se apresenta para Abraão. E nós vamos chegar lá. No primeiro subtópico, do tópico 2, que Abraão ele tem que tomar uma atitude, fala assim, Isaac é desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia. Segundo os historiadores, naquele tempo, a mãe amamentava a criança até por volta dos 5 anos de idade. A Bíblia não informa quantos anos Isaac tinha, mas o desmame era um momento especial na tradição oriental. Por isso, Abraão e Sara deram um banquete em seu lar. Aparentemente, tudo estaria normal, mas era puro engano. Daí começa a zombaria. O texto bíblico diz que Sara ficou muito aborrecida ao perceber que o filho de Agar zombava de seu filho. Seu mal-estar era tamanho que não soube suportar a situação e, bastante aborrecida, ela pede para que Abraão viesse expulsar a mãe e o filho, ou seja, Agar e Ismael. E no subtópico 3, fala sobre a tristeza de Abraão. Imagine como estava o coração de Abraão diante da situação. Dividido e machucado. Essa situação foi resultado da tentativa que Abraão e Sara deram em tentar ajudar a Deus. Mas o Senhor é bom e não nos trata segundo aquilo que merecemos. Então, nós vamos ver que o Todo-Poderoso, Deus, ele fala com Abraão que faria também de Ismael uma grande nação. No entanto, ele deveria apoiar Sara naquela atitude.
Deus, ele não iria desamparar nem Agar e nem o seu filho Ismael. Então, não é porque Ismael seria lançado fora da presença ali, do convívio do seu pai Abraão, que ele não teria mais nenhuma parte da promessa. Não, porque a palavra de Deus, nós vamos ver que quando Deus chama Abraão, Deus fala: sai da tua terra e da tua parentela, porque de ti farei uma grande nação. E como Ismael, ele foi gerado também por Abraão, ele também teria uma parte da promessa. Deus, ele não desamparou nem Agar, nem Ismael. E ele consola Abraão por aquela situação que estava acontecendo, pela atitude que ele deveria tomar, que de Ismael também ele faria uma grande nação. E que era para ele apoiar Sara, sua mulher, naquela atitude, naquele ato que ela tinha pedido para que ele viesse fazer, que era para expulsar os dois, o filho e a mãe, para fora. Você pode aproveitar e compartilhar o link desta aula. Está sendo feito um resumo da aula de número 6. E vamos dar continuidade aqui no subtópico 3. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Então, depois de toda aquela confusão, de todo aquele embaraço que houve, a família em guerra, Abraão, ele toma uma atitude, ele ouve a Deus para que ele viesse ouvir o conselho, ouvir aquilo que a Sara tinha pedido, e ele despede a Agar e Ismael, seu filho. Tomar a atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão. No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? O que fazer, né? É uma pergunta que ele nos deixa aqui. O que fazer diante de uma decisão difícil que precisamos tomar? Temos de fazer como Abraão, ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Quem sabe se Abraão ele fosse de acordo com as suas emoções e não ouvisse a voz de Deus, poderia acarretar em um problema até maior. E nós vamos ver que essa situação de despedir, de separar, não é a primeira vez que acontece na vida de Abraão. Nós sabemos que quando Deus chama ele, manda ele vir, sair da terra e da parentela, mas ele não vem só com a Sara. E ele leva consigo o seu sobrinho Ló. E nós vamos ver que no decorrer de todo aquele convívio, começou uma guerra entre os servos do sobrinho Ló e os servos de Abraão. E a Bíblia nos mostra que Abraão, ele toma uma atitude que ele deveria já ter tomado, né? Ou seja, ele não deveria nem ter levado consigo a Ló. Mas ele toma uma atitude ali, saiba, e ele também usou de forma pacífica, né, para tentar apaziguar e acabar com aquele contrito entre os servos dele e os servos do seu sobrinho. E aí ele fala com o seu sobrinho: para onde você for, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você... a decisão, o caminho que você ir, eu vou ir para o oposto. E ele deixa que o seu sobrinho Ló tome essa decisão primeiro. E aí nós sabemos que Ló, ele vê as campinas ali de Sodoma e Gomorra, vê aquele coisa bonita e vai para aquele lado, e Abraão segue o seu caminho. Essa é um
uma experiência que Abraão recebeu no processo que ele teve até chegar à promessa. Nós vamos ver que cada detalhe da vida de Abraão, tudo que ele passou nesse período de 25 anos, ele teve muitos aprendizados. E nós vamos ver que Deus, ele fala para Abraão, Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Quando Deus, ele tira Abraão de lá, da terra dele, da sua parentela, eu acredito que possa Abraão ter algumas manias, precisava passar por algum processo de aprendizado, como ele passou na vida dele. E nós vamos ver de aperfeiçoamento também, porque nós vamos ver que Abraão, ele mente, dizendo que Sara era sua irmã, e depois tem esse problema que ele teve que solucionar junto com os servos dele, os servos de Ló. E nós vamos ver que tudo isso, tudo que foi feito, tudo que aconteceu, serviu de ensinamento para ele, serviu de aperfeiçoamento. E nós vamos até ver que quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, e nós vamos ver que ele intercede pela vida daquele povo, começa a interceder, porque ele sabia que o seu sobrinho Ló estava ali. E aí ele começa a conversar com Deus. Se ali tiver 50 justos, o Senhor pouparia a cidade? O Senhor, sim, pouparia pelos 50 justos. E aí ele foi descendo até chegar em Ló. E aí Deus, pela sua infinita misericórdia, né, enviou os anjos para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, porque Deus já tinha determinado, já tinha escrito de que iria destruir aquela cidade. E voltando aqui para Abraão e Sara, Agar e Ismael. Uma atitude teve que ser tomada. E Abraão, ele ouviu a voz de Deus. E Abraão tomou a atitude, mesmo que doesse nele. Mesmo que o seu coração estivesse partido em dispensar o seu filho. Mas foi necessário obedecer. E Agar e Ismael, eles vão para o deserto de Berseba. A Bíblia fala que eles vão e Abraão só entrega para ele um pão e um odre, né, de água. No subtópico 2, nós vamos ler. Foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho, depois da expulsão da casa de sua senhora. As únicas coisas que Abraão lhe deu foram um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontravam-se num lugar árido, com pouquíssima e rara vegetação. E aí nós vamos pensar que, imagine uma mãe e um filho adolescente, por volta de 13, 10, não sei, a Bíblia não... a gente não pode dar uma idade exata para ele. Mas imagina com apenas um pão e um odre de água. Será que com uns 2 horas, 3 horas, 5 horas de caminhada, aquilo ali não iria acabar? Um pão e um odre de água? E eles estavam indo no deserto de Berseba, um lugar árido, um lugar com pouquíssima e rara vegetação. E aí a Bíblia fala que a água acabou, o pão acaba também e começa um desespero. Mas nós vamos entender que para tudo Deus tem um propósito. A Agar, ela procura um local para deixar o seu filho. Debaixo de uma árvore, ela deixa o seu filho porque ela não queria ver o seu filho morrer, porque ali não tinha nenhum meio de sobrevivência para ela. Ela não tinha enxergado água, não tinha visto água
e não tinha nada para poder comer, com fome e com sede. E ele é deixado ali, ela se afasta para que não pudesse ouvir, né? Não viesse ouvir o choro do menino. E a Bíblia fala que o anjo aparece para Agar e fala que Deus ele ouviu o choro do menino e manda ela abrir os olhos e veio e mostrou uma torrente de águas e onde ela bebe e dá de beber ao seu filho. Mas nós vamos ver que em meio ao sofrimento, se você tem uma promessa de Deus, assim como Ismael e Agar, eles também tiveram uma promessa por conta de Abraão, de ser grande nação. Se você tem uma promessa de Deus, independente da situação, porque ali para Agar o seu filho iria morrer. Estava já contando os minutos para que o seu filho viesse morrer. Mas Deus, ele é um Deus justo e é um Deus misericordioso. E nós vamos ver que ela deixa, né? Agar, ela chora e foi tomado pelo desespero. As expectativas eram as piores possível. Agar não estava preocupada com a sua vida, mas como mãe, não poderia ver o sofrimento do seu filho e a sua morte. Ela deixou o seu filho debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia no deserto para não vê-lo morrer de sede ao seu lado. E o texto bíblico diz que ela levantou a voz em choro. Está lá em Gênesis capítulo 21, verso 16. E no subtópico 3, já para a gente encerrar, nós vamos ver a providência de Deus sobre a vida de Ismael e sobre a vida de Agar. Somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino, mas nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão ouviu o choro de Ismael. Interessante que quando o anjo ele aparece, fala, Deus ouviu o choro do menino. Mas ela também chorou. Ela também estava desesperada, mas a promessa estava sobre a vida de Ismael. E Deus, ele ouviu o choro do menino, de um menino que seria também, dele seria uma grande nação. O Deus de Abraão, ouvindo o choro de Ismael, que olhava para sua mãe aflita sem poder fazer nada em seu favor, Deus enviou o livramento para Agar e seu filho. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro e habitou com a sua mãe no deserto de Parã. Como ouviu a voz do menino, ele ouve a nossa voz e atende ao nosso clamor. Assim como Deus, ele ouviu a voz daquele menino, Deus também, ele tem ouvido a minha voz e a sua voz e ouvido o nosso clamor. Deus, ele socorre os aflitos. No passado, ele continua nos socorrendo também no presente. E eu quero ler junto com você em Salmo 121, verso 1. Que diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Nós sabemos que o nosso socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse mesmo Deus, o Deus de Abraão e de Isaac, é o mesmo Deus que nós servimos. E independente de qualquer situação, se ele prometeu, ele vai cumprir no tempo determinado, no tempo que ele já escreveu, no tempo que ele já
determinou. Então, não se desespere, não queira fazer como Abraão e como Sara, de tomar atitudes precipitadas com sua impaciência. Porque nós sabemos que o que foi que gerou com tudo isso, com a impaciência, com a precipitação? Gerou desconforto para ambos, gerou tristeza, gerou angústia, gerou problemas familiares. E nós vamos ver que nós fazemos a bagunça, né? Assim como nós vamos ver que a bagunça que eles fizeram. Mas Deus, ele é tão poderoso que ele sabe colocar tudo no seu devido lugar. E ele é justo e ele é fiel, porque nós fazemos as coisas que não é da vontade dele por motivos de impaciência, assim como Sara fez. E talvez, olhando para Ismael e Agar, seria injusto de lançar fora. Mas Deus, ele não age dessa forma. Deus, ele é justo. E o que Deus faz? Por mais que eles provocaram também, Deus, ele não desampara ninguém. Deus, ele foi na vida do Ismael e na vida da Agar. E assim também, ele é na minha vida e na sua vida. Pulando para a nossa conclusão da nossa lição de hoje, desde já eu agradeço a Deus pela sua vida, amante da EBD, que tem nos acompanhado nas redes sociais e até de forma presencial também. Louvo a Deus pela oportunidade de estar lecionando aqui a vida do pastor e da nossa pastora que está aqui no estúdio da De Lagoinha, e aos nossos coordenadores da EBD, o Henrique e o nosso irmão Eduardo. Eu louvo a Deus por todos vocês. E concluindo a nossa lição, fala assim: finalizamos esta lição afirmando que o Deus de Abraão, ele é fiel. Suas palavras e promessas jamais podem falhar. Ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Ele faria e estendeu a sua promessa às suas descendências e o fez. De Abraão veio Isaque, de Isaque, Jacó, dos quais descendem o povo judeu. Vimos também que a tentativa de Abraão e Sara em tentar ajudar Deus trouxe consequências graves. Todavia, o Senhor, ele é bom e agiu com graça e fidelidade para com a casa de Agar e seu filho Ismael. Lá em Lucas, capítulo 6, o verso 35, a parte B fala, né, que porque ele é bom para com os ingratos e para com os maus. Imagina para os seus filhos. Imagina para o filho da sua promessa. O Senhor, ele é bom e ele é fiel. E nós vamos ver que Abraão, ele recebeu uma promessa. Houve um tempo de espera. E esse tempo de espera foi um momento crucial para todos. E não só Abraão. Vou dar alguns exemplos aqui. Davi, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, era um moço ainda, e Deus manda o profeta Samuel ir na casa de Jessé, porque ele já tinha rejeitado Saul como rei e ele já tinha providenciado um rei segundo o seu coração. Davi, ele recebe a unção, ele é ungido rei, mas só depois de anos, Davi, ele assume como rei. Mas todo esse processo da vida de Davi, do dia que ele recebeu a promessa de rei, até sentar
no trono, foi um processo que ele passou de aprendizado e amadurecimento para que ele pudesse reinar com excelência. Talvez a gente ache que a promessa de Deus na nossa vida está demorando. E do dia que a gente ouviu a promessa do Senhor até o dia de hoje, nós olhamos e vemos que está demorando. Mas entenda que é um processo. Todo o tempo ele tem um processo. Ele nos gera um processo por conta da promessa. Você foi escolhido por Deus, você recebeu a promessa, mas a promessa ela vai se cumprir no seu tempo determinado. Enquanto isso, ele vai moldando o nosso caráter, ele vai trabalhando em nós, ele vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando para a gente desfrutar da promessa com excelência. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue firme e forte assistindo as nossas videoaulas da EBD, você possa compartilhar, que você possa também fazer o seu comentário